fala um pouco sobre como deixar um bandeirante mais silencioso e confortável quando falamos de calços da carroceria e suspensão. Uma das primeiras ações é a substituição dos calços da carroceria por nylon, por tecnil, por PU ou pelo chamado top kit. Alguns falam em retirar lâminas dos feixes de mola, mas na minha opinião não serve e compromete a estrutura da suspensão. O propósito de se alterar o feixe de mola é fazer lift, é levantar um pouco o carro. E essa alteração deve ser sempre para mais, nunca para menos. Pois retirar lâminas do feixe enfraquece a sua estrutura. No meu caso, eu aumentei o número de molas no feixe e refiz o arqueamento. Ficou muito bom. Eu uso pneu 37 polegadas há 3 anos e com 2 molas a mais no feixe traseiro, com os calços de carroceria em PU, os amortecedores da Ranger Argentina na dianteira e do 608 na traseira. E a minha Band sempre foi muito confortável, em comparação a todas as outras que eu já andei. Lembre-se, confortável para um bandeira. Vale ressaltar que toda a suspensão sempre deve estar com a manutenção em dia. Buchas, jumelos, pinos, grampos, enfim, todo o conjunto. O aumento ou diminuição das molas do feixe irão aumentar ou reduzir a capacidade de carga que você tem no veículo e, consequentemente, vão mexer no conforto e na maciez. Mas como eu mencionei, retirar as lâminas do feixe resulta em perda de resistência para o conjunto. Um bandeirante curto ou longo que não costuma carregar muito peso ou passageiros tende a ficar muito duro e pular demais se tiver um número excessivo de molas no feixe. No caso do bandeirante picape, que é usada no dia a dia para trabalho, por exemplo, se ela tiver poucas molas no feixe, ao ser carregada vai ter os feixes de molas relaxados, ou seja, o feixe abaixa. E se tiver peso demais, pode quebrar e pode partir. Tudo vai da utilização. Já sobre os pneus 37 que eu uso no aro 17. Usando-se a calibragem correta, estes tendem a ser muito mais macios e extremamente confortáveis do que os pneus estreitos e baixos, pois eles têm uma banda mais larga e um perfil mais alto, ajudam a fazer o amortecimento dos impactos recebidos das ondulações do terreno. Importante frisar que eu não estou falando que são melhores ou piores do que os pneus originais do bandeirante, que são feitos para rodar na cidade, por exemplo. Volto a comentar, tudo vai depender do uso que você fará do bandeirante. Off-road, viagem, dia a dia ou trabalho. O que eu posso dizer é que os pneus radiais que eu uso de 37 polegadas são bem macios. O que pretendo colocar para vocês aqui é que é possível ter um bandeirante confortável sem gastar muito dinheiro e sem precisar você partir para colocar um amortecedor importado, por exemplo. A melhor escolha é investir nas coisas certas e ter paciência e calma quando você for fazer uma modificação. Pois, com conhecimento de causa eu posso falar. Tudo que você escolhe assim na correria ou sem pensar muito, o barato sai caro. Lembre-se, tudo no bandeirante é um conjunto. E tudo precisa estar em dia. Buchas de molas, bucha de jumelo, pinos, os jumelos e principalmente o conjunto deve estar lubrificado. Em relação aos top kits que mencionei no início do vídeo, na minha opinião, uma receita final para melhorar o conforto do bandeirante. No kit original para o bandeirante, os calços completos, com parafusos, porcas, arruelas, podem variar de 140 até 300 reais, dependendo da marca e do fabricante. O bandeirante ele tem 10 apoios na carroceria, mais 2 estribos e 1 na grade dianteira, onde se usam calços. Com isso a gente está falando de 13 calços completos, ok? Com parafusos, porcas e arruelas. O coxim da carroceria original do bandeirante tem um custo médio de R$10 cada um, sem parafusos, porcas e suas respectivas arruelas. Quais as soluções? Utilizar os calços ou coxins de caminhão, por exemplo, Mercedes, Scania, Volks, ou de outros veículos, como o coxim do motor do Opala, por exemplo. O custo de cada unidade vai ser em torno de R$20. Isso sem parafuso, sem porca, sem arruela. Uma outra opção seria mandar fazer calços em PU, nylon ou tecnil, como eu comentei há pouco. Nesse caso, os valores começam a encostar nos top kits. E tem ainda a questão da maleabilidade do material, que não foi desenvolvido especificamente para esse fim. Eu utilizei PU para fazer os calços do meu bandeirante e até o momento tá tudo aguentando muito bem. Os top kits são o que há de melhor. A qualidade dos materiais é incomparável, tanto em tecnologia quanto na durabilidade. O que são os top kits que eu estou comentando com você, que eu falo tanto aqui? São um conjunto de calços de carroceria que ele tem um estilo silencioso.
são feitos em santoprene. A proposta do fabricante é que ele deixe o veículo muito mais silencioso. Esse material é usado em construção civil e o objetivo dele na construção civil é absorver impacto. Pode ser utilizado em vários tipos de picapes e principalmente no Toyota Bandeirante. Serão a minha próxima escolha quando os meus precisarem ser substituídos. Esse é um produto excelente que eu venho pesquisando há bastante tempo e ele está relacionado ao tema desse conteúdo. Então, vale a pena divulgá-lo para que você saiba da existência. Não tenho nenhum relacionamento com o fabricante, mas ele é um fabricante que atua dentro do segmento do Bandeirante. Então, vale a pena divulgar. Soube desse produto depois que meu Bandeirante foi finalizado. Por isso, ele não foi integrado no meu projeto, mas eu recomendo para que seja colocado no seu. Os calços originais têm vida útil reduzida, em média, 1 ano. Os de PU que utilizo já estão passando de 3 anos. E como eu verifico a condição de apoio da carroceria toda semana, eu vejo que eles irão muito mais longe, pois eles ainda estão em perfeito estado. Voltando aos top kits, pelo relato de muitos amigos que passaram a utilizar esse tipo de coxim, eles realmente melhoram muito o conforto, reduz o ruído em função desse material utilizado na fabricação, o santoprene. Eles estão disponíveis em várias medidas de altura. Quanto maior a medida, mais a carroceria sobe. E com a subida da carroceria, podem ser necessárias outras adaptações, como ajustes na caixas de direção e na barra de direção do carro, e mudança de posição de algumas alavancas no interior do veículo. Com a medida de meia a 1 polegada, o coxim fica muito parecido com o coxim original do Bandeirante, então não são necessárias modificações. Em qualquer dessas duas medidas você terá ganho de conforto, redução de ruído e também aumento da durabilidade no ponto onde o calço apoia na lataria do carro. Nas medidas superiores a 1 polegada, que dão um suave lift no Bandeirante, alguns pequenos ajustes terão que ser realizados conforme eu mencionei. O que precisa ficar claro é que quanto mais alto os calços, mais sujeito a problemas você estará, pois eles sempre vão exigir muito mais dos parafusos que fazem a fixação, deixando-os vulneráveis a forças que são submetidos, e com isso podem haver quebras e torções. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.